Quando se fala dos grandes guitarristas da história do rock, sempre ouvimos os mesmos nomes: Hendrix, Page, Clapton, Van Halen. Mas a história da guitarra não é feita apenas de ícones midiáticos. É feita também de músicos extraordinários que, por técnica, criatividade e impacto real, superaram colegas muito mais celebrados. Hoje, descobrimos 12 guitarristas esquecidos que, em silêncio, tocaram melhor do que as lendas. Número 12. Elliot Easton, The Cars. Nos The Cars, toda a atenção estava em Ric Ocasek e nas melodias pop perfeitas, mas Elliot Easton era a arma secreta. Ouça os solos de Just What I Needed ou Shake It Up. Curtos, cirúrgicos, melódicos e tecnicamente impecáveis. Easton unia rockabilly, blues e uma precisão quase jazzística. Não buscava virtuosismo gratuito. Cada nota tinha um propósito. Em uma época de excessos, ele demonstrava que a elegância pode ser mais devastadora do que a velocidade. Muitos guitarristas mais celebrados preenchiam espaço. Ele o dominava. Sua formação estava enraizada na tradição americana, mas seu som era moderno e afiado. Sabia construir solos que pareciam pequenas composições dentro da música. Não interrompia a faixa para se exibir, ele a elevava. Tinha um controle de bending e vibrato extremamente refinado. Mesmo nas passagens mais simples, inseria detalhes técnicos que poucos notavam na primeira audição. Era um mestre da síntese, qualidade raríssima no rock mainstream. E foi justamente essa descrição que o tornou subestimado, mesmo sendo superior a muitos nomes mais celebrados. Número 11. Mick Ronson, David Bowie. Todos falam de Bowie, poucos falam o suficiente de Mick Ronson. No entanto, o som de The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars é em grande parte dele. Ronson combinava agressividade hard rock e sensibilidade melódica. Seus arranjos de guitarra eram orquestrais, quase cinematográficos. Sem ele, a era Ziggy não teria tido a mesma potência. Muitos o lembram como um simples sideman. Na realidade, ele era o motor criativo por trás de um dos períodos mais influentes do rock. Tinha uma capacidade rara de transformar um riff simples em algo épico. Seu trabalho com harmônicos e overdubs dava profundidade tridimensional às faixas. Sabia ser agressivo sem perder elegância. Seu fraseado era narrativo, construía tensão e depois a liberava com precisão. Não era apenas um executor, mas um verdadeiro arquiteto do som. Também, como arranjador de cordas, demonstrava uma visão musical completa. Muitos guitarristas mais celebrados tinham técnica, mas poucos tinham sua visão artística global. Número 10. Rik Emmett, Triumph. Se falamos de técnica pura, Rik Emmett estava em outro nível. Com o Triumph misturava hard rock progressivo e passagens clássicas com uma naturalidade impressionante. Faixas como Lay It on the Line mostram controle, dinâmico e bom gosto melódico. Era rápido, preciso e musicalmente culto. Mas o fato de não pertencer ao circuito midiático americano mais forte o prejudicou. Muitos guitarristas de sucesso nas paradas eram menos versáteis. Emmett podia passar de um arpejo clássico a um riff poderoso sem perder identidade. Tinha um domínio teórico que lhe permitia construir solos estruturados, não simples demonstrações de velocidade. Seu vibrato era controlado, expressivo, nunca excessivo. Sabia inserir modulações e mudanças harmônicas com grande naturalidade. Ao vivo mantinha uma precisão impressionante, mesmo nas passagens mais complexas. Sua técnica de alternate picking era limpa e definida mesmo em altas velocidades. Um guitarrista completo, capaz de unir cérebro e coração em cada execução.
Se estivesse em uma banda com maior exposição midiática, hoje seria citado entre os maiores absolutos. Número 9. Steve Lukather, Toto. Steve Lukather é um dos músicos mais gravados da história. Com o Toto criou riffs e solos memoráveis como em Rosanna e Hold the Line. Mas seu verdadeiro gênio se sente no fraseado. Tem um controle rítmico e harmônico que poucos possuem. Sabe quando ser técnico e quando ser emotivo. Enquanto outros buscavam a imagem de Guitar Hero, ele construía estruturas sonoras complexas e refinadas. Um profissional absoluto que superou muitos nomes mais mitificados. Número 8. Danny Kirwan, Fleetwood Mac. Antes da era pop do Fleetwood Mac, Danny Kirwan era uma força criativa fundamental. Seu trabalho em Then Play On é extraordinário. Tinha um senso melódico delicado, mas poderoso. Suas linhas eram fluidas, quase líquidas. Não buscava espetáculo, buscava atmosfera. E em termos de sensibilidade blues rock, superava muitos guitarristas mais celebrados do período. Sua fragilidade pessoal ofuscou seu talento, mas musicalmente era imenso. Número 7. Gary Moore, Thin Lizzy. Gary Moore tinha técnica, velocidade e, sobretudo, alma. Com o Thin Lizzy e depois como solista demonstrou controle total do instrumento. Ouça Still Got the Blues. Cada nota pesa. Era capaz de shredding feroz e de blues puríssimo. Muitos Guitar Heroes dos anos 80 eram mais rápidos, mas poucos tinham sua intensidade emocional. Moore não tocava para impressionar, tocava para queimar. Se você ama o rock internacional contado com profundidade e sem clichês, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Aqui celebramos o talento verdadeiro. Número 6. Phil Keaggy. Phil Keaggy é um dos guitarristas mais respeitados entre os próprios músicos. Técnica fingerstyle impressionante, controle de delay, senso melódico único. Influenciou gerações inteiras mesmo permanecendo longe do mainstream. Muitos colegas o consideram superior a nomes muito mais famosos. Sua capacidade de criar paisagens sonoras com uma única guitarra é incrível. Não se tornou um ícone pop, mas em nível técnico e criativo, estava à frente de muitos heróis de capa. Número 5. Nuno Bettencourt, Extreme. Nuno Bettencourt é frequentemente lembrado apenas por More Than Words. Erro enorme. Ouça Get the Funk Out ou Decadence Dance. Rítmica funk metal precisíssima, técnica moderna, groove devastador. Nuno redefiniu o papel da guitarra rítmica nos anos 90. Muitos shredders eram mais chamativos. Ele era mais completo, técnica, ritmo, composição e presença de palco. Um músico total. Número 4. Martin Barre, Jethro Tull. No Jethro Tull, a atenção estava em Ian Anderson, mas Martin Barre era o pilar sonoro. O solo de Aqualung é um dos mais subestimados da história do rock. Barre unia agressividade, controle e um vibrato pessoal. Sabia se inserir em estruturas progressivas complexas sem perder potência. Muitos guitarristas prog eram técnicos, mas frios. Barre era técnico e visceral. Número 3. Terry Kath, Chicago. Terry Kath era um monstro de talento. Até Jimi Hendrix o considerava um dos melhores em atividade.
Com o Chicago unia metais, rock e improvisação com uma naturalidade incrível. Seu som era poderoso, sujo, autêntico. Ouça 25 Orsesto 4. É pura energia controlada. Se não tivesse morrido tão jovem, hoje seu nome estaria ao lado dos maiores. Tecnicamente e musicalmente, ele merecia. Número 2. Rory Gallagher. Rory Gallagher nunca buscou o status de superstar, mas no palco era devastador. Blues cru, dinâmica perfeita, autenticidade total. Faixas como Bad Penny mostram controle e paixão sem artifícios. Muitos guitarristas mais famosos construíam um personagem. Gallagher era real. E em sua sinceridade musical, muitas vezes superior a colegas mais icônicos. Número 1. Lindsey Buckingham, Fleetwood Mac. Quando se pensa no Fleetwood Mac, fala-se de Stevie Nicks e das tensões internas. Mas Lindsey Buckingham era o verdadeiro arquiteto sonoro. Técnica de fingerpicking complexa, arranjos inovadores, senso rítmico. Único, ouça, Go Your Own Way. A guitarra é motor, percussão e harmonia ao mesmo tempo. Transformou o pop rock em algo estruturalmente sofisticado. Muitos guitar heroes eram mais chamativos, mas poucos eram tão inteligentes musicalmente. Por isso, merece o primeiro lugar. A história do rock está cheia de nomes lendários, mas muitas vezes o verdadeiro gênio trabalha nas sombras. Qual desses guitarristas você acha que realmente superou os ícones mais celebrados? Escreva nos comentários e diga quem você teria incluído nesta lista.